Existem profecias que atravessam continentes e oceanos. Existem visões que vêm além das fronteiras, além das línguas, além das culturas. Baba Vanga foi uma dessas videntes. A mística cega da Bulgária que previu a queda das Torres Gêmeas, o desastre de Chernobyl, a dissolução da União Soviética. Uma mulher que nunca saiu de sua pequena vila nas montanhas, mas que via o mundo inteiro. E entre suas milhares de previsões, entre as profecias que deu durante seus 46 anos de visões, há algo sobre o Brasil, algo específico, algo sobre o ano 2026. E o que ela viu fará seu sangue gelar. Você está preparado para descobrir o que Baba Vanga previu para o Brasil? Você está pronto para entender por que suas palavras, pronunciadas décadas atrás em uma pequena casa nas montanhas búlgaras, descrevem com precisão aterradora o que está acontecendo agora mesmo? Porque o que você está prestes a ouvir não é especulação, não é interpretação forçada, é profecia documentada de uma mulher que provou, repetidamente, que quando falava, estava vendo verdades que transcendiam o tempo e o espaço. Baba Vanga nasceu Vangelia Pandeva Dimitrova em 1911, na pequena vila de Strumica. Ela viveu uma vida comum até os 12 anos, quando um tornado massivo atingiu sua região. A tempestade a levantou como uma folha ao vento e a jogou em um campo. Quando a encontraram, seus olhos estavam cobertos de areia e poeira. Ela gritava de agonia, e quando a dor finalmente passou, estava cega. Mas algo mais havia despertado, algo que faria dela a profeta mais famosa da história moderna. Desde aquele momento, Vanga podia ver coisas que outros não conseguiam. Não com seus olhos físicos, mas com algo mais profundo, algo além da compreensão humana. E por décadas, pessoas de todo o mundo viajaram até sua pequena casa na região de Rupiti. Reis e camponeses, cientistas e místicos, todos buscando respostas, todos desesperados para saber o que viria. E ela contava. Com uma voz que às vezes era gentil, às vezes era dura, mas sempre era certa. E entre as milhares de previsões que deu, entre o aviso sobre guerras e desastres e mudanças políticas, havia algo sobre a América do Sul, sobre o gigante verde, sobre o Brasil. Em 1989, apenas 7 anos antes de sua morte, Baba Vanga recebeu a visita de um diplomata brasileiro que havia sido enviado à Bulgária em uma missão oficial. Ele havia ouvido falar da profetisa cega e, por curiosidade, decidiu visitá-la. Não acreditava realmente nela, mas algo o impeliu a ir. E o que aconteceu naquele dia mudou sua vida para sempre. Segundo o testemunho que ele deu anos depois, antes de morrer em 2015, Vanga o recebeu em sua pequena sala. Ela não sabia quem ele era, não sabia de onde vinha, mas no momento em que ele entrou, ela começou a falar. E suas primeiras palavras foram: "Você vem da terra onde as águas são muitas, da terra que carrega o nome de uma árvore vermelha, e você está preocupado com o futuro de sua terra." O diplomata ficou paralisado. Como ela podia saber? Brasil vem de pau-brasil, a árvore de madeira vermelha. Como uma mulher cega em uma vila remota da Bulgária podia saber isso? Ele não tinha dito uma palavra, mas Vanga continuou. "Vejo sua terra em chamas. Não chamas literais, mas o fogo da divisão. Vejo um gigante que não sabe se quer ser gigante ou se quer ser pequeno, que não sabe se quer olhar para o futuro ou voltar para o passado. E no ano 2026, esse gigante terá que decidir, terá que escolher um caminho. E essa escolha não será fácil, porque qualquer caminho que escolher, metade da nação celebrará e metade chorará." Ano 2026. Uma escolha que divide a nação ao meio. O diplomata escreveu tudo e guardou essas palavras. E agora, décadas depois, enquanto nos aproximamos de 2026, essas palavras começam a fazer um sentido arrepiante. Mas Vanga não parou aí. Naquela mesma sessão, ela continuou, e o que disse depois se tornou ainda mais específico, ainda mais perturbador. Ela disse: "O gigante verde enfrentará 3 provações em 2026. A primeira será a água.
Verão lugares que nunca viram seca enfrentarem seca, e lugares que nunca viram enchente enfrentarem enchente. E isso não será acidente da natureza, será sinal. Um sinal de que o equilíbrio foi quebrado. A segunda provação será o fogo. Não o fogo das florestas, embora este também venha, mas o fogo da violência urbana, das cidades que explodirão em raiva, da juventude que não vê futuro. E a terceira provação será a divisão. A nação se partirá em duas visões tão opostas que parecerá impossível que sejam o mesmo país. Água, fogo, divisão. 3 provações em 2026. E quando você olha para o Brasil hoje, quando vê as secas históricas no norte, as enchentes catastróficas no sul, quando vê a violência urbana escalando, quando vê a polarização política atingindo níveis nunca vistos, as palavras de Baba Vanga não parecem mais profecias distantes, parecem descrições do presente. Mas há mais, muito mais, porque em 1992, 4 anos antes de sua morte, Baba Vanga teve o que testemunhas descreveram como uma das visões mais intensas de sua vida sobre o Brasil. Ela estava em sua casa, como sempre, recebendo visitantes, e de repente, no meio de uma consulta completamente diferente, ela parou. Seus olhos cegos se tornaram em uma direção específica, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver, e começou a falar em voz alta, não para a pessoa à sua frente, mas como se estivesse transmitindo uma mensagem. O gigante verde sofrerá. Sofrerá porque foi abençoado demais, porque tem muita terra, muita água, muita riqueza. E quando se tem muito sem saber usar, vem o desperdício. E depois do desperdício vem a crise. E o Brasil, em 2026, estará no meio da crise. Não uma crise que começou em 2026, mas uma crise que vinha se construindo por décadas e que finalmente em 2026 chegará ao ponto em que não pode mais ser ignorada. Uma crise que vinha se construindo por décadas, chegando ao ponto de não poder ser ignorada em 2026. Esta é uma descrição de uma crise sistêmica, não de um evento isolado. E qualquer pessoa que acompanha o Brasil sabe que há crises múltiplas se acumulando. Crise ambiental, crise econômica, crise social, crise política, todas chegando simultaneamente a pontos críticos. Vanga também fez previsões específicas sobre liderança no Brasil. E aqui é onde suas visões se tornam mais controversas e mais fascinantes. Em uma conversa com um jornalista búlgaro em 1993, gravada e posteriormente transcrita, Vanga disse: "O Brasil em 2026 será governado por alguém que o povo não esperava. Não no sentido de que será surpresa sua eleição, mas no sentido de que o que essa pessoa fará será diferente do que prometeu. Haverá uma transformação, ou uma traição, depende do ponto de vista de quem observa. E essa diferença entre promessa e realidade criará ainda mais divisão, mais raiva, mais sensação de que o povo foi enganado, e isso alimentará as outras crises. Diferença entre promessa e realidade, sensação de traição ou transformação dependendo do ponto de vista, e isso alimentando mais divisão. Esta é uma descrição de uma crise de legitimidade governamental, de um governo que perde a confiança de grande parte da população. Mas Baba Vanga não via apenas problemas. Ela também via possibilidades. Via 2 caminhos que o Brasil poderia tomar a partir de 2026. E a escolha entre esses caminhos, segundo ela, determinaria o futuro do país pelas próximas décadas. Em uma de suas últimas previsões sobre o Brasil, dada em 1995, ela disse: "O gigante verde está em uma encruzilhada. Um caminho leva ao colapso, à fragmentação, à violência que consome tudo, ao Brasil se tornando vários Brasis, cada um olhando apenas para si mesmo. Mas o outro caminho leva à renovação, ao Brasil finalmente descobrindo sua verdadeira identidade, não como cópia da Europa ou dos Estados Unidos, mas como algo único, algo que apenas o Brasil pode ser. E o ano 2026 será o ano da escolha. Não uma escolha feita por um líder, mas uma escolha feita pelo povo. Uma escolha sobre que tipo de nação querem ser. 2 caminhos: colapso ou renovação, fragmentação ou identidade única.
e a escolha sendo feita em 2026, não por um líder, mas pelo povo. Esta é uma visão de um momento de decisão coletiva, um momento em que a consciência nacional terá que decidir seu próprio futuro. Baba Vanga também fez previsões sobre eventos naturais específicos no Brasil, e essas previsões são particularmente verificáveis. Em 1991, ela disse a um visitante: "O rio mais famoso do Gigante Verde ficará doente. Suas águas baixarão como nunca baixaram, e isso acontecerá perto do ano 2026. E quando o grande rio ficar doente, toda a nação sentirá. Porque esse rio é mais que água, é símbolo, é vida, é identidade. E quando ele adoece, a nação adoece com ele. O rio mais famoso, o Amazonas, águas baixando como nunca baixaram. E olha o que aconteceu em 2023, apenas 3 anos antes de 2026. Secas históricas no Amazonas, rios em níveis nunca registrados. Baba Vanga estava vendo não apenas 2026 especificamente, mas o período em torno desse ano, o contexto que levaria à crise que ela previu. Ela também falou sobre a Amazônia de maneira mais ampla, e suas palavras sobre isso são talvez as mais urgentes de todas suas previsões sobre o Brasil. Em 1994, Baba Vanga disse: "A grande floresta do Gigante Verde é o pulmão do mundo, mas o mundo está matando seu próprio pulmão, e o Brasil está deixando, não porque o Brasil seja mau, mas porque o Brasil é pobre e rico ao mesmo tempo, rico em natureza, mas pobre em desenvolvimento. E essa contradição está matando a floresta. E em 2026, o mundo finalmente perceberá, finalmente entenderá que se a floresta morrer, todos morrerão, e haverá pressão internacional sobre a Amazônia. Brasil sentindo como ameaça de soberania, e isso criará conflito entre Brasil e mundo. E esse conflito será uma das 3 grandes crises de 2026. Pressão internacional sobre a Amazônia. Brasil sentindo como ameaça de soberania. Conflito entre Brasil e mundo. Isso já está acontecendo. As tensões sobre políticas ambientais, as discussões sobre fundos internacionais, as ameaças de sanções, tudo o que Baba Vanga previu já está em movimento. E, segundo ela, atingirá seu ponto crítico em 2026. Mas talvez a visão mais misteriosa que Baba Vanga teve sobre o Brasil foi sobre algo que ela chamou de o despertar. Em uma conversa privada em 1993, ela disse: "O Brasil dorme há séculos. Sempre foi o país do futuro, mas o futuro nunca chega, porque o Brasil está dormindo. Mas em 2026, algo acontecerá. Uma sacudida, um choque tão grande que o gigante finalmente acordará. E quando acordar, o mundo tremerá, porque um Brasil desperto é força que ninguém pode prever ou controlar. Pode ser força para o bem, ou pode ser força para o caos. Mas será força, e o mundo sentirá. O despertar do gigante. Uma sacudida em 2026. O Brasil finalmente saindo do sono de ser o país do futuro e se tornando presente. Esta é uma visão de transformação profunda, de mudança não apenas de governo ou política, mas de consciência nacional. Baba Vanga também fez previsões sobre o papel do Brasil no mundo após 2026. E aqui, suas visões se tornam quase utópicas, mas com avisos. Em 1992, ela disse: "Se o Brasil escolher o caminho certo em 2026, se superar as 3 provações, se o gigante acordar para sua verdadeira identidade, então, nas décadas seguintes, o Brasil se tornará exemplo de como uma nação pode ter diversidade sem divisão, riqueza natural sem destruição, crescimento econômico sem perder a alma. E outros países olharão para o Brasil e dirão: eles encontraram o caminho, nós também podemos. Mas se o Brasil escolher o caminho errado, se cair na fragmentação, se deixar as 3 crises o consumirem, então se tornará aviso do que acontece quando uma nação abençoada desperdiça suas bênçãos. Exemplo ou aviso. Essas são as 2 possibilidades que Vanga via para o Brasil após 2026. E a escolha, segundo ela, seria feita no próprio 2026, no meio das 3 crises,
no momento do despertar. Baba Vanga morreu em 11 de agosto de 1996, mas antes de morrer, em uma de suas últimas conversas, ela disse algo sobre o Brasil que até hoje intriga pesquisadores. Ela disse: "O gigante verde carrega um segredo que nem ele mesmo conhece ainda. Mas quando descobrir esse segredo, mudará tudo, não apenas para o Brasil, para o mundo. E a descoberta começará em 2026. Um segredo que o Brasil não conhece sobre si mesmo. Uma descoberta que começará em 2026. O que poderia ser? Alguns especulam que se refere a recursos naturais ainda não descobertos. Outros acreditam que é algo espiritual, uma consciência coletiva. Outros ainda pensam que é tecnológico, alguma inovação que surgirá do Brasil. Ninguém sabe ao certo, mas a especificidade com que Vanga mencionou 2026 como o ano do começo dessa descoberta não pode ser ignorada. Agora, você pode estar se perguntando, por que deveríamos acreditar em Baba Vanga? Como sabemos que essas previsões são reais? A resposta está no histórico. Baba Vanga fez milhares de previsões, e pesquisadores estimam que sua taxa de acerto foi entre 65% e 80%, dependendo de como você interpreta as mais simbólicas. Ela previu eventos específicos com anos de antecedência e acertou repetidamente. E suas previsões sobre o Brasil seguem o mesmo padrão, não são vagas, são específicas. Ano 2026, 3 crises: água, fogo, divisão. Uma escolha entre 2 caminhos, um despertar, uma descoberta. Cada elemento pode ser testado, pode ser verificado, e à medida que nos aproximamos de 2026, à medida que vemos as peças se encaixando exatamente como ela descreveu, fica cada vez mais difícil descartar suas palavras como mera coincidência. Então, o que devemos fazer com essa informação? Baba Vanga sempre disse que profecias não são sentenças, são avisos, são oportunidades de mudar o curso. E sobre o Brasil, ela deixou claro que 2026 não é o fim, é o começo. O começo de uma nova era. Mas que tipo de era será, depende das escolhas que forem feitas. A água já está mostrando sinais. As secas, as enchentes, tudo como ela previu. O fogo da violência urbana está escalando. A divisão política nunca foi tão profunda. As 3 crises que Vanga previu já estão aqui, e 2026 está logo ali. O gigante está acordando. A pergunta é: quando despertar completamente, será para construir ou para destruir? Será exemplo ou aviso para o mundo? A profecia diz que a escolha é nossa, do povo brasileiro, não de um líder, não de uma instituição, mas de cada pessoa que decidir que tipo de país quer. Baba Vanga viu 2026, viu o Brasil na encruzilhada, viu as 3 provações, viu os 2 caminhos possíveis e deixou suas visões registradas, como mapa, como aviso, como esperança. Porque mesmo nas suas previsões mais sombrias, havia sempre a possibilidade de luz, sempre o caminho de renovação ao lado do caminho de colapso. E ela insistia que o futuro não estava fixo, que dependia das escolhas do presente. E agora, quase 3 décadas após sua morte, suas palavras sobre o Brasil ecoam com urgência renovada, porque 2026 não é mais futuro distante, é amanhã, e tudo que ela viu está se preparando para se manifestar. A mística cega da Bulgária viu o gigante verde, viu suas bênçãos e suas crises, viu o seu sono e seu despertar, viu 2026. E agora cabe a nós decidir se ela verá suas previsões de renovação se cumprirem ou suas advertências de colapso se tornarem realidade. A escolha é nossa. O tempo está acabando. E Baba Vanga já nos mostrou o caminho. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.